Fala pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, vou dar continuidade na nossa aula sobre constância. Hoje é a nossa aula de número 8. De uma maneira diferente, vou estar gravando esse vídeo como se fosse uma primeira aula minha, mas foi por coincidência, porque eu tentei abrir um ao vivo aqui conforme combinado e não consegui. E para hoje, já vou bem direto ao ponto, não vou ficar enrolando e tudo mais, mas eu vou dar uma resumida, então vai ser bacana porque quem não acompanhou as outras aulas, as outras 7 aulas, hoje eu vou conseguir resumir um pouquinho para você e dá para você acompanhar comigo daqui em diante, tá? Inicialmente eu falo que estou estudando este livro que chama A Constância, tá? De Rafael, Dom Rafael. É um livrinho muito pequeno, ele tem aí as suas 78 páginas só. Foi um livro que eu demorei praticamente 3 meses para terminar de ler. Por que 3 meses? Mais ou menos isso, porque eu sou enrolado, certo? Que eu sou inconstante e porque ele é muito rico, muito rico. Li uma vez uma leitura dinâmica, fiz a segunda leitura, que foi uma leitura estudada, e depois a minha terceira leitura é essa que eu estou fazendo com vocês, que é uma leitura de estudo, né? Então está servindo muito para que eu possa aprender mais ainda sobre essa virtude que eu tanto preciso dominar, que é a constância. Como falei, já é a 8ª aula. Nas outras aulas eu expliquei um pouco sobre o que é a constância, o que é a inconstância, logo no comecinho do livro. Depois a gente foi para o segundo capítulo, que é um capítulo bem bacana, que fala como superar a inconstância. E Dom Rafael, ele divide em 7 tópicos, como superar a inconstância. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como superar a inconstância? O que deveríamos fazer ou o que devemos fazer para superar a inconstância? Falamos nas últimas aulas somente 3 tópicos, tá? E eu vou citar para vocês aqui, hoje eu só vou relembrar esses 3 tópicos importantíssimos sobre como superar, como vencer a inconstância. O primeiro ponto, o primeiro tópico para a gente buscar vencer a inconstância em todas as áreas da nossa vida é o domínio do temperamento. Para a gente começar a falar sobre temperamento, a gente precisa saber, eu preciso perguntar para você, você já sabe qual é o teu temperamento? Você já buscou entender o teu temperamento? Já buscou descobrir o teu temperamento? Descobrindo o teu temperamento, você já buscou conhecer as suas qualidades, os seus defeitos, pontos positivos, pontos negativos, valores dominantes, motivadores principais? Você precisa compreender isso daí primeiro e falar, cara, no meu temperamento, eu sou colérico, apaixonado. Os pontos positivos são esses, os pontos negativos são esses, os pontos a melhorar são esses e os pontos que eu tenho como ponto forte são esses aqui, né? Vou dar um exemplo aqui. No meu temperamento, que é um temperamento emotivo, já faz parte a tendência à inconstância. Por quê? Porque eu dependo de sentimentos para tomar decisões. Estou falando do temperamento, ok? Porque eu dependo de sentimento para tomar decisões. Então, se está tudo bem, eu tomo a decisão de que eu quero continuar. Se não está tudo bem, eu vou repensar se eu realmente quero continuar ou não. Então, quem tem um temperamento mais emotivo, ele já oscila, ele já é inconstante naturalmente. Então, faz parte do teu temperamento. E Dom Rafael, nesse pequeno livrinho que é uma grande riqueza, fala que no primeiro ponto para você superar a inconstância, você precisa dominar o teu temperamento. Para você dominar alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa. Você precisa entender como é que você domina uma coisa que você não conhece. Então, conheça. Ó, minha água com gás. A inconstância pode estar em um fator congênito, ou seja, uma raiz temperamental, de dentro para fora. Quem tem um temperamento mais emocional tende a ser mais inconstante. Eles vivem de sentimentos, eles vivem de sensações, só que essas sensações são mutáveis. Sendo que já que as sensações são mutáveis, a tua vida também vai ser. Você entendeu? Ou melhor, tende a ser. Quando a vontade não é solicitada por uma emoção, torna-se indiferente e apática. Foi aquilo que eu já acabei de falar para vocês. A pessoa que é inconstante, a pessoa que tem uma raiz temperamental emotiva, ela coloca energia demais em um período muito curto, como um raio. Bum! Ele dá aquela
aquele clarão, só que dura pouco. É um clarão, só que dura pouco. Só que vamos entender como um raio, a energia, a força que tem aquela energia de um raio, se ela fosse canalizada e distribuída, teria potencial para iluminar uma cidade durante longos e longos dias. Concorda comigo? Então tem uma energia muito forte ali naquele raio. A pessoa que é inconstante, baseada no seu temperamento, ela tem esse poder. E ela dá aquele clarão, só que depois ela apaga, depois ela desmotiva, porque é movida por sentimento, tá? O entusiasmo é uma energia propulsora que não deve ser extirpada, mas sim controlada. Então aqui eu acho bacana, eu refleti bastante sobre essa questão do entusiasmo. O entusiasmo é bom? Com toda certeza. Você ficou empolgado com alguma situação, você quer começar, você quer tirar um projeto do papel, você quer iniciar um projeto, você ficou empolgado, é o entusiasmo. Só que você precisa controlar esse entusiasmo para que ele não seja um fogo de palha, né? Que a gente costuma ver aí dentro da igreja. Vamos dar um exemplo de conversões, aqueles encontros querigmáticos, primeiro anúncio, e aí a pessoa conhece o amor de Deus, ela começa o processo de conversão, mas é só naquela semaninha ali depois do evento, depois disso ela já vai começando a esfriar, ela já vai deixando de ir para a igreja e pronto, sumiu. Então foi uma explosão, um curto período de tempo e depois se apagou. Então você não precisa extirpar o entusiasmo na sua vida. Eu não quero mais isso para mim. Não, eu quero. Faz parte. Só que você precisa controlar. Entusiasmou, criou novos projetos, novas ideias e dá continuidade a elas. E existe um caminhozinho aqui que Dom Rafael ele cita, eu deixei anotado e eu achei bem bacana. Nessa primeira aula que ele fala, nesse primeiro ponto do domínio do temperamento, que ele fala, nós precisamos seguir este caminho. Qual caminho? Ideias, depois altas emoções, depois vai para a profundidade da alma, ou seja, você medita aquilo continuamente, depois isso que você meditou, aquilo que era uma ideia passou a ser uma emoção, veio para o fundo da alma, você meditou tanto que aquilo passou a ser uma convicção para você. Depois de se tornar uma convicção, passa a ser uma decisão concreta de algo que é executável. Depois vem os planos com etapas e meios, né? Então você teve uma ideia, alta emoção, meditou, virou convicção, tomou uma decisão. Dessa decisão você precisa entender como fazer, como executar, né? Se eu quero me tornar tive a ideia de ser um grande atleta, fiquei empolgado porque eu quero ser um grande atleta, eu quero ganhar uma medalha olímpica, a empolgação, a alta emoção, meditei bastante isso, caramba, é isso que eu quero ter a vida dele, eu quero ter a rotina dele, tal. Aquilo ali virou para mim uma convicção, realmente é isso que eu quero, eu me decido por isso, ou seja, decisão, cisão, deixei algumas coisas de lado porque eu quero realmente praticar isso. Depois, eu preciso entender como eu vou chegar lá. Planos e meios. Precisa ser concreto, precisa ser real. Eu tenho que entender qual caminho você deve seguir para alcançar o objetivo, ou seja, o ideal, tá? Depois, dar continuidade nos nossos empreendimentos, nos nossos objetivos, na busca pelo nosso ideal. Aí que vem a constância. Tá? Então eu achei muito bacana isso, eu vou deixar até na descrição do vídeo essas setinhas aí para que a gente dê continuidade, para que a gente entenda as fases e dê continuidade, ok? Vamos lá? Vou já para o segundo ponto, tá? Então o primeiro ponto, domínio do temperamento para vencer a inconstância. O segundo ponto, deixa eu ver se está do lado de cá, tá aqui. Segundo ponto, que foi a minha aula 6. Segundo ponto, para vencer e superar a inconstância. Vencer as inclinações, costumes e hábitos. Vencer as más inclinações, maus costumes e maus hábitos. Os espinhos, ao crescerem, afogaram a boa semente. Não podemos considerar o temperamento como uma causa isolada. Existem também os maus hábitos, os maus costumes e os vícios, as más inclinações. Vamos entender aqui um ponto que eu refleti e eu vou dar um exemplo aqui, principalmente para os homens. Quer ver um mau costume do homem que impede ele de crescer em virtude,
com Deus, na caminhada com Deus, o costume dele ter sido criado com a necessidade de ter que flertar com outras mulheres na rua, mesmo sendo casado, mesmo sendo noivo, mesmo namorando, mesmo tendo compromisso com alguém. Alguns, pior ainda, de ter que mexer com mulheres na rua, de passar uma mulher, tem que estar olhando. Então isso daí foi um mau hábito, uma má inclinação que você desenvolveu e hoje já faz parte de você, tá? Eu costumo diferenciar aqui, até expliquei para um amigo ontem numa conversa sobre temperamento. Raiz da inconstância baseado no temperamento, é genótipo, é de dentro para fora, já é seu, tá? Mas você não pode se apoiar nisso, é meu e não vou mudar. Mas existem também aquilo que dificulta, que são os fenótipos, aquilo que você foi adquirindo, aqueles hábitos que você foi adquirindo e hoje está colado aqui em você. Tem como tirar, mas está colado aqui em você. Então esse que eu citei de homens para mulheres é um deles. Dá para você trazer isso para todas as áreas da sua vida, tá? Seja no teu trabalho, seja na procrastinação, por exemplo. É um mau hábito do teu trabalho que você passou a enrolar para entregar uma tarefa, isso daí ficou enraizado dentro de você e isso daí te atrapalha a entregar uma alta performance dentro do teu trabalho, tá? E só para a gente entender o quanto isso pode atrapalhar, bíblico, não cresce o bom trigo aonde não se arrancam os espinhos. Então, se essas inclinações existem e você não arranca, o trigo não vai nascer. A boa semente não vai crescer, porque ela foi abafada por esses espinhos, por essas más inclinações, tá? E eu achei muito bacana essa frase que Rafael fala, que é o seguinte: desconfie de uma pessoa que deseja com empenho um ideal, mas não se empenha da mesma forma em arrancar os hábitos opostos. Então, desconfie de uma pessoa que tem um ideal de se tornar uma pessoa íntima de Deus, crescer na espiritualidade, e ela se empenha para isso, ela estuda, ela prega, ela canta, ela serve, ela reza o texto, fica de joelho, faz adoração, faz o que for. Desconfie dela se ela não se empenhar da mesma forma para mudar de vida, para vencer essas más inclinações, esses hábitos ruins, isso que às vezes é tão nítido, que é tão aparente na vida dela e que atrapalha tanto ela no crescimento espiritual. E na maioria das vezes a gente posso falar por mim, por experiências minhas, o tanto que eu já cresci com isso. Quantas foram as vezes que eu não desenvolvi na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida quanto esposo e quanto pai, por ser teimoso e não querer arrancar os hábitos e os vícios ruins. Pô, eu quero continuar, eu quero ser melhor e tudo mais, mas isso daqui eu não quero mudar não, isso aqui faz parte de mim, eu quero dar continuidade. Então, é preciso arrancar os espinhos, só que a gente tem que pedir a graça, né, a luz de Deus, para que a luz de Deus venha, nos ilumine e nos faça enxergar, compreender que, na verdade, que quais áreas, em quais locais, em quais cantos da minha vida que existem os espinhos que estão abafando a boa semente crescer, tá? Toda determinação elevada traz consigo um princípio de oposição elevado. Olha que forte. Então, toda determinação elevada traz um princípio de oposição elevado. Você acabou de se determinar a ser um bom esposo, pode ter certeza que uma má inclinação tua vai vir mais forte ainda para abafar o teu ideal. Você se propôs a ser um excelente cristão, a desenvolver a tua espiritualidade, pode ter certeza que vão aparecer princípios de oposição que vão tentar, né? Não vou falar que vai conseguir não, que vão tentar abafar o teu ideal, aquilo que você traçou como meta para você. Você traçou a meta de começar a praticar exercício para melhorar a tua qualidade de vida, para melhorar a tua pele, para melhorar o seu relacionamento, o dia a dia com teu esposo, com a tua esposa, pode ter certeza que aparecerão diversos princípios opostos para fazer você abandonar o teu ideal. É como se somente o ideal ou os vícios dominassem a alma. Então não tem como servir a dois senhores. Não tem espaço para os vícios ou para o ideal. Ou é um ou é outro. Ou é a boa semente ou são os espinhos. Um dos dois vai crescer e vai florir, vamos dizer assim, e vai dar fruto. Ou os espinhos ou
acabou a semente. Não cabe os dois, não tem como os dois crescerem. Pior do que deixar os vícios crescerem é justificar a infidelidade. Então, pior do que deixar os vícios crescerem é você tentar justificar os seus vícios, os seus maus costumes. Eu quero ser um bom cristão, eu quero crescer na espiritualidade, quero ser um bom esposo, quero ser um bom marido, quero ser um bom pai, mas eu tenho esse erro aqui, mas ele não justifica quem eu sou, ele faz parte de mim mesmo, isso não muda, isso não me atrapalha, isso... Você entendeu? Então, pior do que deixar os vícios crescerem, é você tentar justificar, você tentar achar uma desculpa, uma muleta, uma bengala para você se apoiar na sua cara de pau, de não querer mudar. Para justificar a inconstância e o abandono do teu dever, passa a considerar excelente a colheita de mato. Então, para você justificar que eu sou assim mesmo, tá tudo bem, olha, eu vou te mostrar que eu estou dando fruto, e aí você vai ver o fruto que você está colhendo é mato ao invés de fruto. E você começa a achar que é bacana colher mato ao invés de colher fruto. Então, eu achei isso excelente. O que ele quis dizer com isso? Que o conformismo com o mediano é o costume da nossa geração. Eu até anotei aqui assim, é o maldito tá tudo bem. Eu sou assim mesmo, eu erro aqui e tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte. Então não tá tudo bem. Se você tem que mudar, toma vergonha na cara, pede a luz divina para que Deus revele para você o que tem que ser mudado e mude, meu amigo. Só assim você vai progredir, só assim você vai crescer na área que você traçou como um ideal. Então essa foi nossa segunda aula. Primeiro, dominar o temperamento. Segundo, vencer os maus costumes e as más inclinações, /vícios. Nossa terceira aula, na verdade, o terceiro tópico foi a luta contra a vaidade. Então, para que eu vença, para que eu supere a inconstância, eu preciso vencer a vaidade. Eu preciso lutar contra a vaidade. A vaidade é um grande inimigo da pessoa que busca ser constante. Mas por quê? Vamos entender o que é a vaidade primeiro. Vaidade, de acordo com o dicionário, é a qualidade do que é vão, sobre uma aparência ilusória. Então, eu crio uma imagem de mim mesmo, que ela é supérflua, ela é uma imagem, né? Ela é imaginária, ela é ilusória, essa imagem ela não existe realmente, e isso faz com que eu me torne uma pessoa inconstante buscando o meu ideal, na busca pelo meu ideal. Mas como assim, Vitor? Por que a vaidade vai me atrapalhar? Criei uma imagem de mim mesmo, imaginei que eu já sou um bom marido. Eu sou um bom marido, eu não tenho que melhorar. Então, eu comecei a buscar, eu comecei a querer me tornar um bom marido, eu entendi que eu precisava, mas aí eu olho para minha esposa, ela está cometendo erros comigo, coisas que eu considero errado, ela não está me tratando bem, ela não está evoluindo junto comigo, e eu falo, cara, ela não merece que eu me dedique tanto assim para ela, e por conta dessa vaidade, por conta desse pensamento ilusório que eu criei na minha mente, na minha cabeça, eu abandono o meu ideal. Conseguiu entender? Sem foco para a vaidade. Então, coisas ou hábitos que não deixam a nossa vaidade crescer. Dia a dia, as horas de estudo que você passa estudando em prol de algum objetivo. Os trabalhos domésticos que você tem que fazer todos os dias, praticar todos os dias. Alguém vendo ou alguém não vendo, tem que ser feito. Isso daí faz a tua vaidade ir lá embaixo. O cuidado e a educação com os filhos, não tem para onde fugir, tem que ser feito, tem que fazer. Então isso daí deixa a tua vaidade lá no chão, faz ela diminuir, para que a sua constância floresça. Uma pessoa amadurecida, ela entende que para perseverar é preciso se desprender da vanglória. Então, uma pessoa madura, ela entende que para você perseverar, você tem que desgrudar, tem que arrancar a tua vida a vanglória, arrancar a tua vida a ideia de que você precisa ser reconhecido, que você precisa de um reconhecimento das suas atividades, das suas capacidades.
A pessoa madura sabe que o verdadeiro herói, aqui eu achei bem forte, a pessoa madura sabe que o verdadeiro herói cumpre o seu dever. Um dia, no outro dia e no outro dia até o fim. Esse é o verdadeiro herói, esse é o verdadeiro constante, esse é aquele que vai chegar no final de tudo e vai falar: tudo está consumado, assim como Jesus Cristo, que chegou no final e ele falou: tudo está consumado. Por quê? Foi dia após dia na constância pelo seu ideal. Então isso de ser o verdadeiro herói do dia a dia, de cumprir com o seu dever, com a tua obrigação dia após dia, é totalmente diferente daquela pessoa que quer fazer alguma atividade e quer aplauso, que quer fazer o seu dever de cuidar dos filhos e quer ser reconhecido por isso. Você entendeu? Aí está, você quer ser glorificado por isso. Não, é nos bastidores, é no dia a dia. É o pai fiel, a mãe sacrificada, é o trabalho honesto. Então, 3 pontos resumidos para vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, peço até um grande favor, deixa um comentário aqui para eu saber, tá? 3 pontos para que a gente comece a aprender como vencer a inconstância. Eu tenho aprendido muito, na quarta-feira que vem estarei aqui novamente às 18h20, falando um pouquinho mais sobre o 4º tópico de 7, como superar a inconstância. Valeu!